Fala galera, Fórmula 21, sejam muito bem-vindos. Hoje estamos na cidade de Curitiba, Clínica Revitalize, com o Dr. Marcos Vilar. O assunto abordado hoje, hormônios, conceitos básicos. Tudo bem, doutor? Tudo bem, tudo ótimo, né? Então, hormônios hoje são elementos que o nosso corpo produz, que eles vão agir em vários órgãos, ou em um órgão específico. Tá? Então, por exemplo, o hormônio ele pode ter um efeito anabólico, ele pode ser um efeito catabólico, ele pode ter um efeito de rejuvenescimento, ele pode ter um efeito de estímulo de colágeno, ou ele pode também ter um efeito deletério. Vamos lá, nós temos um hormônio chamado leptina. Às vezes você está brigando com a balança e está com aquela dificuldade de emagrecer. Pode ser que você tenha uma resistência à leptina. Resistência à leptina hoje é muito comum, pouco diagnosticada, tem poucos colegas até que sabem que existe esse negócio, entendeu? Infelizmente. Mas como a pessoa consegue identificar isso, doutor? Só através dos exames, mas procurando um médico especialista. Um médico que vai trabalhar com essa linha de medicina preventiva, um médico que vai trabalhar com uma medicina que sai um pouco da tradicional. Tem algum sintoma que identifique ou não? Da hiperleptinemia, às vezes a pessoa tem compulsão, tá? Que são sintomas genéricos, né? Às vezes ela pode ter compulsão por salgado, por doce, tá? Tem momentos em que a pessoa, na realidade, ela tem muita fadiga, tá? Isso pode estar associado à hiperleptinemia. Por quê? Porque a leptina em particular, ela atrapalha a tua tireoide. Você está com um nível ótimo de testosterona, tá? Mas daí a tua testosterona não funciona tão bem, que é um hormônio anabólico, que depois nós vamos focar nela. Vai atrapalhar também os hormônios, a otimizar o efeito dos hormônios catabólicos, como cortisol, atrapalha estradiol. Tá? Então a leptina é um hormôniozinho que ela tem que estar modulada. Então eu posso estar treinando bem, eu posso estar comendo bem, corretamente, e posso não ter resultado em virtude da leptina. Em virtude da leptina, sim. Mas a leptina, geralmente, ela está aumentada naquela pessoa que tem uma gordura visceral. Por quê? Quem produz a leptina? É uma pergunta importante. A leptina é produzida, na realidade, pelo tecido adiposo visceral. Então, é gordura no abdômen. E não é aquela que você vai no cirurgião plástico, ele faz uma lipo, você fica lisinha e resolveu o teu problema? A tua leptina foi embora? Não, não foi. O que acontece? A gordura visceral, aquela interna. Então, veja, efetivamente, o que vai resolver isso é dieta, principalmente. O treino, a gente sabe que ele auxilia, mas hoje o treino efetivo, você fazer um treino muito efetivo, sem ter uma dieta, você não tem resultado. Tá? Hoje, 70% praticamente é dieta e 30% efetivamente é treino, tá? Para você conseguir resultado, tanto de ganho quanto queima. Então, hoje o povo fica patinando, às vezes você vê pessoas que ficam com mais volume muscular, ficam mais fortes, porém não muda percentual, muitas vezes, de gordura. E até, do ponto de vista de saúde, estão com uma saúde pior. E a gordura visceral, na verdade, ela é relacionada a muitas outras doenças. Muito bem lembrado. A gordura visceral, ela hoje está associada, no mínimo, a um quadro chamado síndrome metabólica. E daí, dentro desse quadro da síndrome metabólica, a gente abre um leque bem grande. O que? Hipertensão, apneia do sono, diabetes, dislipidemia, alteração no colesterol. Então, todas essas alterações ligadas ao metabolismo, chamadas da síndrome metabólica, está associado com obesidade aqui. E eu tive casos de pacientes, colocando aqui um parênteses, magros que vieram aqui, e um caso muito particular, é uma paciente, ela magra, com baixo nível de massa muscular, não conseguia ganhar massa muscular por outros fatores hormonais, com uma hiperleptinemia. Quando a gente corrigiu a leptina dela, ela começou a ter resultados na academia. Não conseguia. Tá? Mas então a leptina também é relacionada ao nível de testosterona? Ou não necessariamente? Não ao nível direto de testosterona, até porque nós temos vários tipos de testosterona, já que a gente entrou no foco do assunto. Temos a testosterona total, que é o somatório, temos a testosterona livre e a testosterona ligada a uma proteína chamada SHBG, globulina ligadora de hormônios sexuais, tá? Que não liga somente a testosterona, liga ao estradiol, liga a progesterona, liga a testosterona. O que acontece? Hoje é muito comum as mulheres tomarem pílula, tá? Eu sou um dos adeptos, dos médicos adeptos, que a mulher não deveria de usar pílula nunca na vida, tá? A pílula anticoncepcional, o que ela faz? Algumas mais, outras menos. Mas eu vou dizer, é um hormônio exógeno. Ou seja, a pílula anticoncepcional hoje é a mesma coisa do que um anabolizante, muitas vezes. Do ponto de vista hormonal, se eu pego, por exemplo, um homem tomando anabolizante,
e pego uma mulher tomando pílula, depende da pílula, mas muitas pílulas fazem, o FSH, LH, o eixo hormonal, fica completamente bloqueado. E não muda nada, tá? Progesterona, estradiol e testosterona da mulher está na rapa do tacho, zerado, está muito baixo. Por quê? E LH e FSH também muito baixo, porque na realidade você está usando algo sintético que está bloqueando a tua produção endógena de vários hormônios. Então vai contra a fisiologia. Lógico, é prático? Claro que é prático, né? Mas tem outros métodos. Eu defendo e preconizo para nossos pacientes usar o DIU. O DIU tradicional, que é de cobre, não o Mirena, porque o Mirena ele é um endosceptivo. Sim. Endosceptivo do qual, na realidade, você tem uma liberação hormonal. É uma liberação hormonal pequena e gradual? Sim, até porque dura 5 anos, né? Efetivamente, 2 anos e meio, daí a partir dali declina um pouco, é mais um efeito mecânico. Porém, ele tem um efeito sistêmico. Então eu tenho pacientes que com Mirena tinham um nível muito baixo de testosterona. E como a pessoa há quanto tempo a pessoa levaria para ajustar esse eixo hormonal, doutor? Uma pergunta que eu não consigo te esclarecer. Por quê? É pessoal. É pessoal. Então, por exemplo, assim, o eixo hormonal da pessoa, dependendo do que ela utilizou, estamos falando de anticoncepcional, sim, é mais rápido, porque, veja, está usando um hormônio sintético, que geralmente é usado em baixas doses, microdoses. Se você já vai para outra linha, que às vezes usou um sintético para outras coisas, e por muito tempo, como um anabolizante meio forte, aí pode ser que o eixo nunca volte ao normal. É uma possibilidade. Tá? Então isso pode ser que sim, pode ser que não. É uma pergunta que não dá para dizer. Tá? Vai variar de indivíduo para indivíduo. É pessoalidade, exatamente. Essa individualidade é uma coisa que pode estar associada com genética, não dá para afirmar, pode estar associada com os receptores hormonais, que é muito importante. Então, um hormônio, como por definição, ele é uma estrutura que é produzida num órgão e que vai agir em um ou mais órgãos, à distância. Tá? Então, ele vai agir como se fosse o quê? Uma chave. Então, é como se fosse uma chave que vai agir num receptor, uma fechadura. Então, aquele hormônio específico, ele é específico para aquele receptor. Então, vamos pegar aqui testosterona, que a gente já falou a respeito dela. Testosterona hoje é um hormônio muito discutido, tem médicos que defendem, como eu, o uso da testosterona, tem médicos que abominam, acham que é anabolizante, diferente de testosterona de anabolizante. Tá? Testosterona é o hormônio mais importante para o homem. Tá? Onde que nós temos o maior nível de receptores de testosterona no nosso corpo? Diga aí, né? Vamos ver se você foi um bom aluno. Tá? Essa pergunta eu não sei te responder, doutor. Vai passar para os universitários. Pessoal, e aí, o que vocês acham? Onde que é? É o músculo mais importante que vocês têm aí. Literalmente, é o nosso coração. Tá? Então veja, hoje a gente sabe que o homem que tem déficit de testosterona, ele tem maior risco de infarto. Tá? Por quê? Imagine, se tem tanto receptor para testosterona no coração, é óbvio que tem uma função. Sim. Não ia ser assim aleatoriamente. E hoje a gente sabe que a testosterona vai declinando, aumenta o risco de infarto e doenças cardiovasculares como um todo. Então o homem começa a ficar mais estressado, começa a ficar hipertenso muitas vezes, e daí aumenta a obesidade central, daí entra a leptina, daí o estresse associado ao cortisol, que é um hormônio catabólico, que daí bloqueia mais a testosterona ainda. Tá? Se a gente falar, a gente vai entrar num ciclo de vários hormônios. Eu não quero também, nessa primeira aula, nessa primeira palestra, a gente abranger tanta coisa, porque é um tema complexo, porém, nós vamos por etapas. Então, para você que está nos assistindo, tá, eu recomendo que vocês, no segundo momento, vá acompanhando a evolução dos vídeos. Tá bom? Porque a questão esse ganho de gordura também já vai atrapalhar na testosterona. Sim, porque daí você tem um outro porém que ele não comentou, no caso masculino. Quando você tem uma gordura visceral, além da leptina e outros hormônios mais, nós temos uma enzima chamada aromatase. O que essa dita cuja faz? Ela pega a testosterona do homem e transforma em estradiol. Tá? Vai aromatizar, é o termo técnico. A aromatização faz o quê? Faz com que você diminua a eficiência da testosterona. E o homem às vezes começa a ter ginecomastia, começa a aumentar mais a gordura abdominal, e assim é lógico. Ele vai tentar nadar contra a maré,
quando ele começa a fazer uma atividade física e que esteja desequilibrado do ponto de vista nutricional e também muito do ponto de vista hormonal. Então, o que acontece? A testosterona, quando ela está num nível assim, mais baixo do que o ideal, a pessoa vai ter um anabolismo e um catabolismo. Um anabolismo muscular reduzido e um catabolismo da gordura muito reduzido. Então, ótimo, doutor. Então, continuamos no próximo bloco com os hormônios.